Uma jovem japonesa, uma criança, 8 anos, pela primeira vez foi numa escola dominical. Então ela ouviu falar que a professora tinha dito que Jesus pode entrar até no coração das crianças. Diz ela no seu livro, depois já de maior de idade, ela escreveu um livro. Ela disse então, quando chegou em casa, seus pais budistas, uma religião completamente diferente e idólatra, ela então diz que abriu a janela, não me lembro bem, mas foi bem assim. Ela disse que pediu: Senhor Jesus, entra no meu coração. Diz que quando ela fez aquela simples e humilde oração com toda a sinceridade, ela sentiu uma diferença, e daquele dia em diante ela passou a amar a Deus. Mas daquele dia em diante os seus pais se levantaram contra ela, proibindo-a. Mas depois de grande, quando ela terminou faculdade, eu estava estudando faculdade, Deus fez um grande milagre em sua vida, aleluia. Casou-se com um homem que Deus revelou para ela que tinha tido um acidente, sem ela conhecê-lo. E enquanto isso ela orava por ele, e foi com essa pessoa, com esse homem, servo de Deus, que ela se casou futuramente. Um testemunho maravilhoso. Mas o que eu estou frisando nesse testemunho foi a entrada de Jesus, a entrada do Espírito naquele coração. Quando lá em Atos dos Apóstolos nós lemos assim: e o Espírito Santo foi dado àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo foi dado, é dado àquele que lhe obedece. Tem muita gente que está com a Bíblia na mão, falando de capa a capa, mas não tem amor. O Espírito Santo não está operando nele. Ele pensa que está, mas não está. Saul não sabia, e Sansão também, que o Espírito Santo tinha se afastado deles, e o outro Espírito operou ali com Saul. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Amados e queridos irmãos, o Espírito Santo, ele traz o amor de Deus para dentro de nós. Uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, que tem revelação, que tem visão, mas não ama isso aqui. Você não ouve ele falando da palavra. Quando começa a falar a palavra, estão caindo fora da igreja, ou então estão procurando outros lugares. Ele não tem, na verdade, amor. Ele não tem amor. Amor é algo que trabalha com a palavra, que trabalha com o Espírito, que trabalha com o cristão, que vem lá de dentro do coração de Deus, porque está escrito que Deus é amor. Então, irmãos, não é tabu quando nós ensinamos que as varoas têm que andar decentemente. Os homens não têm que estar fazendo competições de lutas, dizendo que são atleta de Cristo, esbofeteando o seu companheiro, e sangrando e ganhando dinheiro com o sangue do seu próximo. E vem um pastor e diz que é trabalho dele, é a profissão dele. Está repreendido em nome de Jesus, porque se ele tem amor, ele não folga com essa coisa errada. Ainda que ele não ganhe dinheiro do jeito que ele ganhava, ele será humilde e vai obedecer a palavra do Senhor. Ele vai obedecer se ele tem amor. Mas quem não tem amor, tudo para ele é difícil na Bíblia. Mas quem ama não tem dificuldade, porque o amor, irmãos, é como uma arma poderosa. Aqui diz a palavra do Senhor, veja bem, o versículo 2, que diz: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios ou segredos, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Irmãos, Jesus, ele certa vez ele disse que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios, não profetizamos nós, não fizemos maravilhas. Mas o Senhor disse que ele vai falar para essas pessoas: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é injustiça. Praticar é fazer, cumprir. Então eram pessoas que não amavam a palavra. Não sei como profetizavam, faziam maravilha, mas não amavam a palavra. Tinha fé de maneira tal que transportasse os montes. Irmãos,
Ontem nós vimos 2 pregadores, um na casa do Carlos e outro lá em casa. Quando eu cheguei, o rapaz tinha mandado para mim. Eles pregaram as mesmas coisas de maneira assim, de um jeito de falar diferente, mas falando sobre regeneração. Muitas pessoas entraram nas igrejas, mas não estão regeneradas, dizendo que Deus só quer o coração e as ações continuam ambiciosas nas coisas materiais, desejo de adulterar, desejo de pagar o mal com o mal, desejo de retribuir com vingança. Isso não é pessoa regenerada. Pois João Batista, quando estava pregando e batizando, ele rejeitou o batismo aos escribas e fariseus, porque eles não eram regenerados. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista não era um homem raivoso, não era um homem bravo, só que João Batista estava lidando com pecados. As pessoas precisavam ouvir a verdade para entrar no reino dos céus. É uma situação, irmão, tão difícil, que não é nem caso de vida ou morte da física, é caso de vida ou morte eterna. Se você não pregar a verdade para a pessoa pode dizer para você que acredita em Deus, levanta a mão, mas ele não é regenerado, porque ele não se arrepende. Aleluia! O arrependimento é o ponto-chave para a pessoa ser regenerada. Aleluia! Irmão, nós temos que pedir às pessoas, até suplicar: por favor, pede perdão a Deus nos pecados que se cometeu. O inferno é uma coisa eterna, não tem fim, é eterno. A pessoa que cai lá não volta mais. Bendito seja o Senhor. O Senhor levou muitos servos dele ao inferno e disse: vai e diz ao meu povo que muitos do meu povo não crê. Diz para eles que o inferno é real e que muitos estão aqui. E nós precisamos falar então, como disse João Batista: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não produziam o fruto que eles praticavam, que eles produziam, que a prática, vós que praticais iniquidade, eles praticavam coisas que não provava que estava arrependido. O que prova que vocês, ou que eu estou arrependido dos pecados que eu cometi na minha adolescência? O que prova, irmãos? O quê? As novas ações em Cristo Jesus, a obediência por amor à verdade, a evidência que a pessoa, quer dizer, o que comprova, o que mostra que a pessoa é transformada, porque ela amou a palavra, ela amou a Cristo, e ela está mudando o seu modo de ser, seu modo de agir, de pensar, de falar, de vestir, e de tudo aquilo que a palavra diz para nós sermos diferentes. Aleluia! É bem claro que tem pessoas que não conseguem porque não ouviu falar. Há igrejas que o pastor fica melindrado com medo de espantar as pessoas e não ensinam. Nós não temos que obrigar ninguém a nada, só ensinar. Olha, quem é que está sentindo aqui obrigado de alguma coisa aqui? Eu não estou obrigando ninguém a nada, apenas estou mostrando uma realidade da palavra de Deus. Quem ama, cobra uma multidão de transgressão. Quem ama. Aqui está o irmão Edson, camisa azul, dono do mercadinho povão ali na entrada do bairro Santo Antônio. O irmão Edson, quando eu encontrei com ele, ele disse que eu fui o primeiro pastor que brigou com ele, né? Chamou a atenção dele, exortou ele, que realmente o repreendeu. O irmão Edson tinha algumas coisas que ele praticava, mesmo sendo cristão. Havia algumas pessoas que chegavam lá com algumas brincadeiras, e o irmão Edson foi notando que aquilo ali não agradava a Deus. E as pessoas começaram a não gostar, porque o irmão foi cortando, e cortou, como cortou outras coisas. Por exemplo, ele vendia uma cachaçinha, uma garrafinha deste tamanho. Ele sentiu que aquele dinheiro era um dinheiro mal adquirido, e nós falamos isso para ele. O irmão não vendeu mais, deixou de ganhar um dinheiro ilícito. E outras coisas que Deus foi mostrando para ele e a esposa dele, a irmã Marlene. Isso é regeneração. E ele não fez isso porque se sentiu obrigado. Irmão Edson, o senhor se sentiu obrigado em fazer isso? Mas por que o irmão fez isso? Por amor a Deus. Ele disse que ele veio aprender a amar a Deus aqui conosco, porque eu ensino os irmãos a amar. Quando você ama, eu não tenho trabalho com os membros. O membro aqui que ama, eu não tenho trabalho com nenhum membro que ama a Deus, porque ama comigo. Eu amo, como eu amo meus irmãos. E se precisar puxar a orelha do meu irmão, eu vou puxar, porque eu amo meu irmão. Se a irmã Kelly não gostar de alguma coisa de mim, pode me chamar lá e
porque eu sei que os irmãos me amam também. Então, amados, se houvesse amor nas mensagens, o ensinamento, e os pastores incentivassem o povo a amar a Deus, mas nós vemos igrejas crescendo assim, membros defendendo a igreja local, membros defendendo o pastor, só visualizando a doutrina daquela igreja. Eu não ensino vocês isso, eu ensino os irmãos a amar a palavra, eu ensino os irmãos a não defender a igreja local, mas a igreja de Jesus Cristo, que está na face de toda a terra, aleluia. Eu ensino os irmãos a amar a Deus independente da minha vida, sozinho, mesmo que os irmãos não estejam aqui dentro do templo, que estejam longe. Ame ao Senhor, tenha um bom comportamento aos olhos de Deus, porque os olhos do Senhor, Ele te acompanha 24 horas por dia. Tu entra na tua casa, tira tua roupa, vai tomar um banho, se seca, vai dormir, Deus está te olhando, vendo que você, casais estão imitando o mundo para se relacionarem. Se os casais dentro de casa usam gírias, estão ligando a televisão para ver o que não presta, aquela mentirada de novela, homens e mulheres que fazem pacto com as trevas, com feitiçaria, para que a novela e os filmes tenham bastante audiência. Nós sabemos disso. Eu não vejo mais. Sabe por que eu não vejo? Não é porque eu tenho medo do Senhor, não. É porque eu amo o Senhor.